Olá pessoal, tudo bem com vocês? E olha eu aqui em uma edição especial do Inglês de Concurseiro. O vídeo de hoje é dedicado àqueles professores de língua inglesa que em breve farão uma prova elaborada pela banca da VUNESP ou que estão estudando também para uma prova próxima da VUNESP que vai acontecer, porque há vários editais por aí para concurso de professor, principalmente no estado de São Paulo, aonde a banca examinadora é a VUNESP. Quem vem estudando para a VUNESP sabe que a VUNESP tem provas muito bem elaboradas. E ela cobra na sua parte de conhecimentos específicos questões de gramática da língua inglesa, questões de vocabulário, questões de abordagem e também de métodos ou metodologia, questão de legislação e inclusive questões de pronúncia. É isso mesmo. A VUNESP é capaz de cobrar uma questão de pronúncia sem que o candidato precise emitir um único som durante o momento que ele está fazendo a prova. Por isso, eu separei 6 questões que apareceram nos últimos concursos da VUNESP. Porque das 12 provas que eu analisei, em 10 havia pelo menos uma questão de pronúncia. Isso significa que num concurso da VUNESP, a probabilidade de aparecer uma questão de pronúncia é muito grande. Eu separei 6 questões e eu vou comentar o gabarito de cada uma delas para que você possa conhecer o que é que você pode encontrar pela frente. E vou tecer também alguns comentários sobre o que eu acho que pode vir a ser cobrado para as próximas provas. Então vamos lá para a tela do meu computador. Eu preparei um material especialmente para você. Eu observei essas questões em 10 provas, mas eu não vou apresentar aqui as 10 questões porque eu não quero que o vídeo fique longo. Eu vou apresentar somente 6 questões com os comentários que eu acho mais relevantes para te ajudar no momento de você responder a sua prova. A primeira questão é uma questão que tem o seguinte comando. É uma questão da VUNESP de 2012 que tem o seguinte comando: assinale a alternativa que contém a forma verbal cujo sufixo indicador da terceira pessoa do singular é pronunciado segundo o mesmo padrão fonológico de makes no trecho do segundo parágrafo. Each student makes connections in different ways. Ou seja, essa frase foi retirada de um texto motivador que estava dentro da prova, que não vem ao caso agora, tá? E ele pegou esta frase e a palavrinha make. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha para trabalhar com vocês aqui. Vamos ver aqui uma canetinha de cor verde. E ele pegou essa palavrinha aqui e ele quer saber como que esse som desse S no final da terceira pessoa do singular é pronunciado. A gente já sabe, os professores de inglês já sabem na sua parte teórica que a terceira pessoa ela leva S na parte escrita, ES ou IES. Mas na pronúncia também há uma modificação na sonoridade conforme a consoante ou a vogal que venha a estar no final deste verbo no presente. Por isso eu fiz aqui um resumo bem rapidinho. O objetivo não é debater questões teóricas, mas só revisar com vocês para que a gente possa colocar a resposta correta. São 3 regrinhas básicas, tá, pessoal? Primeira delas. Aliás, antes das regrinhas, quais são os sons possíveis? S, Z ou IZ, que é o IZ, tá? Quais são as regrinhas? A primeira regra é a seguinte: quando termina em consoante muda. Qualquer uma dessas consoantes são mudas, o P, o T, o K, o F e o TH, que é sempre um objeto de muito questionamento, porque esse é um som que nós não temos na nossa língua e surge sempre muitas dúvidas em relação a esse som, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, tá? Então, quando terminar em consoantes mudas, o verbo na terceira pessoa que termina com S vai ter som de S. Hope vai ficar hopes. Uai, mas hope não termina em E? Hope, make e like são verbos que terminam em E, mas o E não é pronunciado. Portanto, esses verbos vão sim ter som de S. Hopes, makes, puts, believes and breathes. Segunda regra: quando o verbo termina em consoante sonora, que são todos esses sons que nós temos aí: o P, o B, o G, o V, o H, né, o TH pronunciado, o M, o N, o ing no meio que é o N no meio das
das palavras ou L ou em vogais. Aí o S vai ser pronunciado com som de Z. Sing, sings, spend, spendes, climb, climbes, best, breathes, ok? E a última, quando o verbo terminar nos seguintes sons, no som ch, j, s ou f, a pronúncia será is. Então a gente vai ter, por exemplo, teach vai ficar teaches. Judge vai ficar judges. Miss, misses. Lose, loses. Que vai ter o som, vai terminar em E novamente, mas não vai ter o som do E. E o finish, finishes. Então, nós temos esses 3 sons aí, tá? Aqui tem um resuminho básico, tem ali as referências bibliográficas, se você quiser dar uma consultada, tem vários sites também para questão de pronúncia. E essa parte de pronúncia, se você quiser uma informação extra, vai lá na descrição do vídeo, pega o meu WhatsApp e me manda uma mensagem que eu passo para você algumas referências para você estudar um pouco mais sobre pronúncia, ok? Bom, voltando para a questão, ele quer saber qual dessas 3 alternativas, A, B, C, D e E, o verbo com S no final tem som de S igual na palavra makes. Nós já vimos que make é um som de K, é unvoiced. Qual das palavras abaixo? Gente, depois que você olha lá a regrinha, facilmente você percebe, ó, essa é voiced, não pode ser, essa é voiced, essa aqui é voiced e essa também é voiced. Só sobrou a alternativa A. Tá aqui a resposta correta dessa questão da VUNESP, ok? Bom, a segunda questão é também uma questão do concurso de 2012 para professor de língua inglesa e tem o seguinte comando: a regra fonológica da língua inglesa que guia a pronúncia do sufixo ed em analyzed, que ocorre diversas vezes no texto, também se aplica a. O que o examinador quer saber aí nessa questão? Se você conhece os diferentes sons que o ED vai ter na conjugação do passado simples dos verbos regulares, do passado e também dos verbos regulares no particípio. Então, para isso, a gente precisa dar uma revisadinha em quais são os sons possíveis de acontecer. Vamos lá? Então, os verbos regulares que terminam em ED no passado simples e no particípio, eu não coloquei aí, mas vocês já sabem que não é só no passado simples, né? Eles podem ter som de d, t ou ud. E quando o verbo terminar com som de vogal ou consoante sonora, conforme os exemplos que nós temos aí, a terminação em D, ED, vai ter som de D somente e não cria uma nova sílaba. Color, colored. Call, called. Love, loved. Já no segundo caso, quando o verbo terminar em consoantes mudas, ou seja, unvoiced consonants, conforme os exemplos que nós vamos ter aí, então a terminação ED vai ter o som de T. E também não cria uma nova sílaba. Wash, washed, mix, mixed, drop, dropped, kiss, kissed. E a última regra fica para os verbos que terminam na letra D ou que terminam na letra T. Neste caso, o ED é pronunciado, vai ter som de ud e forma uma nova sílaba. Por exemplo, onde você tem wait, waited. Onde você tem accept, accepted. Frost, frosted. Point, pointed. Suggest, suggested. Start, started. Então, são essas 3 regrinhas. Vamos voltar lá para o slide da pergunta para a gente, então, analisar? Olha só o que interessante. E agora eu quero chamar a sua atenção mais uma vez. Lembre-se sempre disso se você está estudando para o concurso da VUNESP. A VUNESP não se preocupa com a regra. Ela vai na exceção. Sempre lembre-se disso. Então, esgote o assunto que você estiver estudando até o final. Eu vou pegar aqui a minha caneta para chamar a sua atenção para uma coisinha aqui, ó. Aqui nesse comando ele diz: a regra fonológica da língua inglesa que guia a pronúncia do sufixo ed em analyzed,
ocorre várias vezes no texto, também se aplica a. Mas olha que interessante. Aqui, ele colocou a palavra analyze escrita com Z. Tá errado, Karine? Não, não tá. Por quê? Porque essa é forma do spelling britânico, mas continua com o som de S. Só que tem um som de S, analyze, né, no infinitivo, mas termina com um E que não é pronunciado. Então, o som aqui é de S e esse som não é pronunciado no infinitivo. Então, o que que vai acontecer? Aqui vai ter som, esse D vai ter som de T, conforme nós vimos na nossa regrinha. Então, pretended não vai ser, porque termina com D, é a regra do ED. Reached também é do voiced, não vai ser. Please. O verbo to please, que é agradar, termina em E. Termina em E, só que esse E não é pronunciado, só vai ter o som do S. Então, a nossa resposta está aqui na letra C. Ok? Então, pessoal, não esqueçam de dar uma revisada nessa questão das 3 regrinhas do D, do T e do ED para vocês responderem as questões da VUNESP. Outra coisa muito interessante que eu vou falar para vocês. Esse tipo de questão se repetiu em outras provas. Quando os examinadores terminam de aplicar a prova, eles verificam no gabarito, eles fazem uma estatística das questões que foram mais acertadas e das que foram mais erradas. A questão com ED é muito frequente nos concursos. O que isso significa? Significa que se eles estão repetindo essa questão no concurso, é porque ela ainda é uma questão que é muito errada pelos candidatos. Tanto que a gente vai ter aqui, ó, mais uma questão só que acontecendo numa prova para professor de língua inglesa em 2016, que tem o seguinte comando. No fragmento do 3º parágrafo, an extended definition, o sufixo ed contido em extended, ok? Daí a gente vai para o verbo to extend, que termina em D, é pronunciado em inglês seguindo o mesmo padrão fonológico da palavra. Nós já vimos lá nos slides que o som do D e do T, se ela termina aqui, ele vai ser pronunciado com som de id. Então, gente, é só vir até aqui e pegar qual é dessas alternativas que termina com o som de T. A resposta é a letra B de bola. Agora que você já conhece a regra, fica muito mais fácil de você analisar quais são as alternativas que acontecem ali. Muito tranquilo, não é? Chegamos então numa questão muito interessante. E aqui eu vou querer muito a sua atenção para alguns detalhes. Vamos lá para o comando e eu vou comentando com você. O que diz o comando da questão? O aprendiz brasileiro, olha, bem coisa para professor, por influência da sua língua materna, tende a erroneamente, ou seja, o brasileiro, por influência da língua portuguesa, tem a tendência, tem por hábito a acrescentar erroneamente, ou seja, de maneira errada, uma vogal a palavras da língua inglesa que terminam num grupo consonantal. Dessa forma, adiciona uma nova sílaba à palavra, possivelmente dificultando a compreensão. Assinale a alternativa correta contendo uma palavra que ilustra tal fenômeno. Lá no meu curso preparatório para a VUNESP, eu tenho um PDF todinho com referências bibliográficas, tanto da parte de metodologia, tanto da parte de gramática, de vocabulário, como também da parte de fonologia. E isso aqui é muito interessante, por quê? Porque o material bibliográfico, ele tem um item que é muito importante chamar a atenção do professor quando nós tratamos do tópico de pronúncia. A questão do error e do mistake. Esses dois conceitos devem estar bem claros para você se você vai fazer prova da VUNESP, porque provavelmente eles podem aparecer em sua prova. Olha aí esse tipo de questão. Esse tipo de questão foi elaborado exatamente considerando isso, tá? Nós sabemos que os brasileiros
tem dificuldade com muitos sons da língua inglesa, exatamente pela questão do nosso aparelho fonador. O consonant cluster, TH, que nós pronunciamos, o som do ING no final, e também os sons da letra D e da letra T, que são diferentes. Enquanto nós temos esse som bem curto, bem mudo, o T e o D na língua inglesa, no português nós temos o D e o T. Esses sons, quando pronunciados erroneamente, podem comprometer a compreensão, sim. Então, ele está perguntando aí que qual seria esse som que pode modificar na hora da pronúncia, levando a um erro de compreensão. Os sons muito comuns que levam a ser pronunciado erroneamente, como eu disse, é o som do D ou o som do T. E aí, a resposta correta tá aqui, ó, gente. Porque se ele falar except, ele vai estar acrescentando um som a mais ao final dessa palavra e vai comprometer essa compreensão. Então, resposta do número 4, letra E, ok? Bom, as questões que vão aparecer de agora em diante são questões que estão relacionadas com a sua bagagem de professor, de conhecimento prévio mesmo da língua, da aplicação da língua inglesa. Olha que interessante que tem aqui na VUNESP de 2019. The word roll, the last line of the text, ou seja, foi retirado o texto, has two different meanings and one pronunciation for each. And sitting in rows. Então, lá no texto tinha uma frase que tinha essa expressão aí, sentado em filas dentro do texto. O som do ou nesta frase é pronunciado como? Então, aí tem que ter um conhecimento prévio do professor da palavra roll, que pode também ser pronunciado roll, e vai modificar o som e vai modificar também o seu sentido. Row significa fila, ok? E row significa briga, discussão. Então, você volta ali, aí você vai ter row, você vai ter all, você vai ter throw, você vai ter now, brown e cow. Então, a gente já percebe que o que se aproxima, que é o som parecido com row, é o som de throw. Tá aqui a resposta correta, ok? A mesma coisa vai acontecer nessa outra questãozinha daqui, muito interessante, de novo, envolvendo seu conhecimento prévio da língua. Olha que legal, ele usa para explicar. And your son, your teacher told me you're having trouble focusing. Ou seja, onde está entre aspas é a parte que foi retirada do texto. The words in bold, ou seja, as palavras que estão destacadas, esta e essa daqui, tem a mesma pronúncia. The same occurs with the words of which alternative. E aí ele mostra as alternativas com pares de palavras que são muito parecidas para checar se você conhece a pronúncia. E a resposta correta aí é a letra A. Muscle e muscle também muscle e muscle terão a mesma pronúncia. Porque bow e bow terão pronúncia diferente. Bear e beer, pronúncia diferente. Minute e minute tem pronúncia diferente. Clothes and clothes tem pronúncia diferente. Então, isso aí está relacionado o quê? Com o conhecimento prévio da língua que o professor tem. Então, professor concurseiro, eu espero que essas 6 questões que foram comentadas e analisadas tenham lhe agregado conhecimento de valor e também te ajude a gabaritar questões relacionadas a esse tópico na sua prova de concurso, seja ela da VUNESP ou de qualquer outra banca. E aproveito também para te dizer que se você tiver alguma questão de língua inglesa de concurso para professor relacionada a qualquer aspecto, seja linguístico, lexical, de processo ensino-aprendizagem ou legislação, que você gostaria de ver comentada e analisada em um vídeo, basta acessar o meu WhatsApp Business que está aqui na descrição do vídeo e enviar essa prova e eu vou fazer um vídeo para vocês
com todos os comentários sobre essas questões. Convido você também para me seguir lá no Instagram, no Inglês de Concurseiro, para você ficar sempre atualizado em todas as novidades de concurso público e informações relacionadas não somente a provas objetivas, mas também a provas de título e a prova de conhecimento para a prova prática ou de desempenho didático, como costumam ser chamados em alguns editais. Sucesso para você na sua prova e eu te vejo no próximo vídeo.